Você já percebeu que Neville Goddard e Vadim Zeland falam a mesma coisa com linguagens diferentes? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um ponto em comum entre os dois, que é exatamente o ponto de manifestação. Vadim Zeland, ele vai dizer que nós escolhemos uma linha de vida onde já existe uma realidade paralela e o que nós precisamos fazer é simplesmente ser esse ser. E o que Neville Goddard vai nos trazer? A fé e a imaginação. Ele diz que a partir daquilo que nós imaginamos pelo fim do desejo já realizado é o que vem para nossas vidas. Então, o que Neville Goddard vai falar de fé e imaginação, Vadim Zeland fala sobre os espaços de variação. É a mesma coisa em linguagens diferentes. Quando falamos do campo vibracional, estamos falando do mesmo campo, do ser para ter. Porque Vadim Zeland vai dizer que para acessar a linha de vida ao qual você deseja vivenciar, ao qual a sua realidade já existe, você precisa já ser ela. E Neville Goddard vai dizer o quê? Que a sua fé é um dos seus maiores, é o seu maior poder. A sua fé e a sua imaginação. Então, aquilo que você consegue imaginar com paz, o fim da cena como concluído com êxito, é aquilo que vai vir para a sua vida. Então, quando a gente une esses dois campos, como eu uni e trouxe exatamente para vocês, há uma técnica incrível de manifestação que quase ninguém ainda fala a respeito. Mas, como prometido, eu trouxe para vocês manifestação instantânea para vocês fazerem com Vadim Zeland e Neville Goddard. Bom, gente, eu trouxe bem escrito para não esquecer nada, né? Então, continuando, tudo mudou na minha vida, tá? Tudo mudou até nas materializações que eu faço, no campo de observação, porque eu sempre digo para vocês, gente, observa o nosso estado quando a gente materializa algo. Eu vou explicar para vocês, porque faz parte da técnica de Vadim Zeland e Neville Goddard. E com essa técnica, eu tenho certeza que vai chover de comentários aqui sobre a materialização. Então, se você gosta desses assuntos sobre lei da atração, sobre as coisas que realmente estão funcionando, se você gosta de manifestar, esse é o canal ideal para você. Já vai se inscrevendo aqui no canal, já deixa o seu like para você não perder nenhum conteúdo que aqui eu posto. Pois aqui eu posto conteúdos incríveis sobre assuntos que realmente estão levando as pessoas a vivenciar seus sonhos. Porque melhor do que sonhar é viver um sonho. Então, gente, vamos lá. Neville Goddard, ele vai falar sobre viver o fim. Sentir que já é seu. Vivenciar algo, ver uma imagem, mas essa imagem é uma imagem aonde você é o autor e você está só vendo a cena do filme acontecer. Nessa imagem, isso já aconteceu, isso já é real. Você só está num momento calmo de desfrutar. Isso é o que Neville Goddard vai trazer. E Vadim Zeland? Vadim Zeland vai nos trazer que nós temos que escolher a realidade paralela que desejamos acessar e simplesmente ser ela. Então, né, se nós temos que agir como se essa realidade paralela já existisse para Vadim Zeland, está aí um grande ponto em comum entre eles. E quando a gente junta esses pontos e a gente observa que tanto Neville Goddard como Vadim Zeland estão falando a mesma coisa, sai uma técnica incrível de manifestação dessa história toda aí. Bom, vamos lá, gente. Os dois estão apontando um mesmo portal. E que portal é esse que eu deixei aqui escrito em letras garrafais para que eu não esquecesse? O portal que diz que tudo que nós estamos vendo hoje no plano da matéria, o espelho da vida, é o nosso estado interior. Então, Vadim Zeland
E Névoa e Godard encontram exatamente nesse assunto, aonde os dois concordam que você precisa estar nesse estado. E não pode ser diferente disso. Então, quando você assume o estado desejado como já real, quando você começa a mudar o seu interior, ele vai reverberar essa mudança no seu mundo exterior. Por quê? Porque o mundo exterior ele é um espelho. Ele é um espelho do nosso interior. Como é que está o seu interior? Veja como está o seu exterior. Névoa e Godard fala isso e Vadim Zeland fala isso. Então vamos lá, vamos pegar papel e caneta na mão e presta bem atenção nessa técnica de manifestação, porque ela é incrível e eu sei que esse canal ama manifestação. Aqui nós temos grandiosas manifestações. Eu amo ler o comentário de vocês e ver vocês manifestando. Bom, eu trouxe todo esse ensinamento para vocês entenderem um ponto que existe entre Névoa e Godard e Vadim Zeland e não ficasse apenas apresentar uma técnica de manifestação sem a menor explicação, sem que vocês entendam um conceito. Gente, queiram entender o conceito. Conhecimento é poder. Então lembre-se o seguinte, Névoa e Godard, ele vai falar a mesma linguagem? Não, as linguagens são diferentes, porém eles estão falando a mesma coisa. Névoa e Godard vai mandar você viver a partir do fim da cena. E Vadim Zeland vai mandar você viver como se você já estivesse, para que você possa acessar a realidade paralela ao qual você deseja vivenciar. E isso, gente, é muito real. É muito existente. E eu vou explicar para vocês na minha própria experiência, para que possamos partir para o exercício. Névoa e Godard e Vadim Zeland, eles deixam um grande segredo, grandiosíssimo, e eu acho que é o maior segredo da manifestação. É a neutralidade e a certeza de sentimentos. E aí você pode me perguntar, Thay, por que você está dizendo neutralidade? Nem euforia, nem tristeza, nem trampolim. Por quê? Porque eu comecei a fazer, e eu sempre digo para vocês, pratica aquilo que vocês aprendem. Como conceito, eu comecei a ver como é que era o meu comportamento nas manifestações. E essa minha última manifestação, que foi uma casa na praia, que muito grandiosa, me deixou muito feliz, nós começamos a conversar, eu e o meu esposo, a respeito do meu comportamento e até o dele. E o que nós percebemos? Realmente, Vadim Zeland e Névoa e Godard estão certíssimos. O maior ponto de atração é a neutralidade e a certeza. Nós já tínhamos ido nesse condomínio, tá? Para ver casas e a gente não tinha conseguido nada dentro do valor que nós tínhamos, tá? São casas com valor, né? Considerável por ser uma casa num condomínio dentro da praia. Então, a gente não estava fluindo essa questão. Nós viemos embora para o nosso apartamento maravilhoso também. Isso é Névoa e Godard, isso é Vadim Zeland. E a gente simplesmente deixou as coisas acontecerem. Não que a gente esqueceu aquela vontade que a gente tinha, mas nós ficamos mais ou menos 2 semanas dizendo o quão era bom o apartamento que nós temos e a vida que nós temos. E aí o meu esposo, do nada, virou e disse, olha, eu acho que a gente precisa voltar na cidade sem muitos corretores, né? E vamos passear. E aí quando eu cheguei de novo por uma corretora que me ligou dizendo que tinha conseguido a casa, foi eu correndo, arrumei as coisas todas. E aí, chegando lá, a casa não era como a gente queria, era horrorosa. Mesmo fazendo obra, eu não tive campo a trator com a casa e eu fiquei extremamente decepcionada. Era o nosso primeiro dia de uma semana que nós tínhamos pago caro para ficar morando ali, né? Num condomínio caro, na praia, onde a gente queria comprar a nossa casa. Então eu fiquei bem chateada, e aí quando foi umas 11h30 da noite,
o meu esposo olhou e disse para mim, vamos passear com os cachorros na praia? Eu falei, vamos, né? Nós estamos aqui dentro da praia. E aí eu peguei o meu carro, estava frio, eu nem quis ir andando para vocês verem. É muito pertinho. Eu quis ficar dentro do carro olhando o mar. E nisso ele disse, vamos naquela rua ali. E tinha uma placa de venda. Essa casa estava exatamente reservada para mim, me esperando. Ela não ia ser para outra pessoa. Eu já tinha acessado aquela realidade. Aquela realidade já fazia parte de mim. Agora, essa neutralidade era o que estava faltando, porque estava colocando pressão. Quando eu disse, não tem problema, não estou nem mais aí, vamos tornar isso aqui um passeio, vamos parar de procurar casa? Acabou. Tudo fluiu. Ele olhou a casa, eu ainda duvidei, porque eu falei, olha, essa casa é beira do mar e é uma casa grande, é uma casa dos meus sonhos. Imagina o valor, se a gente já está com dificuldade de conseguir uma a fazer obra, imagina uma dessa que está pronta, né? E tudo fluiu, gente. A casa é nossa. Mas fluiu de uma forma que nós começamos a observar os sentimentos. E ele falou, em momento nenhum nós ficamos com euforia, realmente. Em nenhum momento a gente começou a gritar, conseguimos! Não. Em nenhum momento escrevemos 100 vezes 100, que nós somos donos de uma casa na praia. Em nenhum momento eu fiquei em posição de lótus. Eu estou sendo bem sincera, gente. Nada disso aconteceu. A gente ficou feliz. O que a gente falou um para o outro, eu me lembro, foi, caramba, Deus é um Deus de detalhes. Né? Fez exatamente do jeitinho que eu queria. O condomínio é grande de casas. Né? E ele selecionou exatamente a primeira rua da praia, para eu morar mesmo ouvindo o barulhinho do mar como eu queria. Então, gente, isso é a verdadeira manifestação. Mas o grande segredo dela é esse ponto de neutralidade. Quando a gente consegue algo, a gente tem que observar. Porque eu falei, realmente, a gente não deu uma festa, eu não comecei a gritar nem ele, nós dormimos numa boa, chegamos no cartório no dia seguinte para assinar o compromisso de compra e venda, normalmente, atitudes normais, claro que o sentimento de gratidão estava imbuído dentro de cada um de nós. Claro que o sentimento de felicidade também estava conosco. Esses sentimentos estavam fazendo parte, mas não em euforia, não que eu pudesse perceber. Então, quando ele fala de um estado de neutralidade e certeza, esse é o grande ponto de manifestação. E se vocês precisarem voltar esse vídeo 20 vezes para ouvir isso, voltem. Porque se isso encaixar, não tem mais nada que vocês não materializem fazendo técnica ou mesmo só fazendo uma intenção pura, como Vadim Zeland vai dizer. Vamos lá para a técnica então, galera. Papel e caneta na mão. Bom, vamos lá, vocês vão juntar os dois elementos, tá? O que Neville Goddard chama de sentir o desejo realizado é o mesmo estado que Zeland chama de importância zero mais intenção. Então, a mesma coisa que Vadim Zeland vai falar sobre importância zero mais a intenção é a mesma coisa que Neville Goddard fala, tá, gente? De sentir aquilo como um desejo realizado. Bom, gente, o caminhão do Fumacê, né? Tá passando por aqui, nós estamos numa área aberta de jardinagem, então nós vamos ouvir esse barulho que já vai passar, tá? Faz parte quando a gente faz uma gravação linda assim ao ar livre, né? Às vezes passa um helicóptero, coisas que fogem o nosso controle. O que é isso? São interferentes. E o que a gente faz com os interferentes? A gente simplesmente fica neutro a eles e eles se diluem e acabam, tá? Eles não podem ser o motivo de te paralisarem. Isso foi proposital, para vocês entenderem. Interferentes acontecem e vão acontecer no meio da manifestação. O que vocês precisam fazer? Continuar. E o continuar é um dos pontos que a gente estava falando sobre isso, das pessoas que têm grandes resultados que eu conheço. As pessoas que têm grandes resultados, que fazem múltiplos dígitos, inclusive na minha família, que já chegaram a muitos múltiplos dígitos, né, ao qual eu almejo, óbvio, né, se assim for possível, são pessoas que
no modo de andar, elas andam de uma forma diferente. E que eu estava conversando isso com meu esposo. Eu falei, você já viu como é que fulana anda, da minha família, minha prima tal, e a minha tia? São pessoas que andam olhando sempre para frente. Se você passar do lado, eles não veem, eles estão sempre... É uma coisa muito horizontal, é tipo, o meu foco é esse, e eu tô focado, e não é um barulho do fumacê que está passando, né, para matar os mosquitos que vai atrapalhar. Não, o barulho do fumacê é o interferente que vai acontecer. Mas se eu não me importar com isso, ele não vai virar um pêndulo, ele vai passar e tá tudo bem no meu mundo. Então, quando a gente pega esses conceitos, gente, a materialização simplesmente acontece. Então vamos lá, porque eu sei que o vídeo tá grande, mas eu precisei explicar tudo isso para vocês que vocês começassem a fazer. Então, o primeiro passo é não estar em desejar mais. Desejo ardente, eu estou desejando muito. Não é sobre isso, tá? É sobre deixar claro, é Névoa Goddard, é vocês se imaginarem, quando eu pedi para fechar os olhos, no desejo, vivenciando o desejo. Vocês vão imaginar que aquilo que vocês desejam já aconteceu. E quando vocês abrirem os olhos, vocês vão para a linha de realidade que vocês desejam. É grandioso essa manifestação, mas eu preciso que vocês prestem atenção. Então, o primeiro passo é fechar os olhos e imaginar-se calmamente vivenciando, tá? Pode fazer a fotografia para ficar mais preciso, mas imagine o fim de uma cena onde você já tem aquilo que você deseja, onde o seu projeto já saiu, onde aquilo na sua vida já é real. É isso que você vai fazer nessa técnica. O segundo passo, que é muito importante, e que Névoa Goddard chama de viver o fim, Zelande vai chamar de estar na linha desejada real de vida. As palavras podem ser diferentes, gente, mas elas descrevem a mesmíssima coisa. É vivenciar o desejo, tá? Enquanto você imagina, tá? Enquanto você está lá com os olhos fechados, calmamente, imaginando, já vivenciando a realidade, vou dar o exemplo da minha casa, para quem quer ser meu vizinho, tá? E morar numa casa beira-mar. Vocês vão imaginar o barulho do mar, faz muito barulho, tá? O mar à noite para dormir. Imagine o barulhinho do mar. Imagina saindo e pegando todo aquele vento, porque é uma ventania de manhã, ninguém consegue ir à praia. Por isso que o pessoal brinca e diz que a gente sai de moletom. E sai mesmo, tá? Porque é bem vento. Você pega toda aquela... Então você tem que sentir tudo isso. Sinta-se morador de uma pessoa que tem uma casa na praia, que se preocupa, já vou dar um spoiler enorme aí, com verniz extra marítima. Já comecem a procurar aí com desconto verniz extra marítima, porque vai precisar muito. Porque morar em frente à praia é uma escolha. E, óbvio, tem um preço, que se chama marisia, né? Todo mundo sabe. Bom, então, vocês relaxados vão imaginar esse desejo como já realizado. Então, vocês vão entrar numa linha de vida ao qual esse desejo já existe. Então, você vai estar com seus olhos fechados, calmos, só vivenciando tudo que você já realizou. Somente isso que você vai fazer. Bom, após você fazer isso, enquanto você imagina, mantenha o estado específico, que é o grande segredo. Neutralidade e certeza. Quando você estiver lá, naquela situação, não fica em euforia. Por que não? Porque são sentimentos extremos. Tristeza é extremo, euforia é extremo. Tenta manter a maior neutralidade possível e a certeza. A certeza que a sua imaginação tem poder, que você não teria como acessar dentro da sua mente, que tem algo maior do que você, como um temporariamente humano, que ia deixar você conceber algo que você não possa ter.
A gente só concebe na nossa mente algo que a gente pode trazer para o mundo material. Isso é lei. E quando a gente passa a entender isso, as coisas clarificam mais. Então, após vocês manterem, tá, esse ponto de neutralidade, vocês vão abrir lentamente os olhos, tá? E abrindo lentamente os olhos, vocês vão ver o seguinte ao redor. Vocês vão dizer: somente vejo aquilo que está vindo para a minha vida. E o que está vindo para a sua vida? É a ordem de comando que o seu subconsciente já está na imagem que você gravou. Entendeu a técnica, gente? Isso é só uma base. Encha aqui de comentários, façam por 3 dias seguidos, que vocês vão começar a perceber que não é nenhuma coincidência, que é sincronicidade. E as sincronicidades vão acontecendo. E se vocês voltarem e comentarem aqui o que aconteceu, eu vou trazer para vocês uma técnica completa de manifestação para vocês se manterem na linha desejada. Manter a manifestação que vocês vão conseguir através desse vídeo. Entendam o seguinte: manifestar é uma coisa, manter-se na linha que você deseja já é algo um pouquinho mais profundo e que eu estou pronta aqui para passar esse conhecimento para vocês. Bom, gente, eu desejo muito ter ajudado vocês com esse vídeo. Eu desejo que vocês tenham entendido um pouco sobre Névoa Ligudar, sobre Vadim Zeland, sobre o conceito e o ponto aonde os dois se encontram. Não esqueçam que toda vez que a gente realiza algo, que a gente manifesta mesmo, a gente tem sim neutralidade e certeza. Desejo a todos excelentes realizações, excelentes manifestações. Até o próximo vídeo. Beijos da Thay. Tchau, tchau, galera!